Querido Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, pelas nossas bênçãos. Obrigado por esse dia de sábado e a habilidade que nós temos de nos juntarmos para adorarmos juntos. Senhor, já estamos em outubro. Tem sido um ano desafiador de tantas formas e que ainda não acabou. E eu oro, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia sobre o seu povo, que o Senhor possa nos estabilizar nesse tempo difícil e que o Senhor possa iluminar a sua luz sobre nós e que nos possa alimentar. E a cada alma que está tendo dificuldade, Senhor, que eles possam estar ancorados na mensagem, que eles possam estar ancorados no aumento de conhecimento sobre o seu caráter que o Senhor está dando ao seu povo. Eu oro para que isso, Senhor, os conforte e nos unifique. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então, começando com alguma revisão, tal como nós sempre fazemos, eu ainda tenho todo esse trabalho no quadro da semana passada. O que essa apresentação e a da semana passada, no sábado, tinha intenção de ser era uma revisão. Nesses últimos meses, nós estamos trabalhando até chegar à história milerita com algumas revisões. Algumas das coisas que as pessoas não estão me culpando, mas é sem essa culpa ou reclamação que elas estão tendo dificuldades em relação a isso. Então, o que eu queria fazer com essas duas apresentações que eu tenho sem pausa, cobrir algumas das perguntas que as pessoas têm questionado. Muitas dessas perguntas, tal como eu tentei comunicar semana passada, elas são perguntas boas e honestas que precisam de ser respondidas e clarificadas. Então, nós abordamos uma das primeiras dessas perguntas. Isso tem a ver com as eleições ou a eleição atual e um estudo que foi apresentado, que foi em 2018 e 2019, sobre o último presidente. Não esse estudo do último presidente, mas a parábola que foi feita ou extraída da parte interna e externa dessa mudança de liderança em relação a 2014. Então, a pergunta que foi feita por algumas pessoas é que se Trump não é reeleito esse ano, o que isso faz com o estudo de mudanças de liderança em 2014? Então, antes de ir diretamente para essa pergunta, o que eu quero fazer é olhar para como as nossas linhas de reformas são estruturadas e como elas funcionam. Então, nós começamos uma discussão sobre as nossas linhas de reforma, particularmente quando se trata daquilo que nós chamamos de fractais, aquelas porções mais pequenas. Então, eu quero rever isso e olhar novamente aos fractais, de forma um pouco mais detalhada, olhando para o mesmo material, mas com mais detalhes, mais informação. Então, nós falamos a semana passada que nós temos 3 tipos de fractais. Temos os fractais exatos, temos os quase fractais, e também temos um terceiro tipo de fractais que nós não vamos falar, que está mais relacionado com estatísticas e com números complicados. Então, eu realmente só quero falar desses 2 tipos de fractais, os 2 primeiros. Então, vamos tentar apagar aqui. Então, nós temos esses fractais exatos, quase similares, e os fractais exatos, e temos os quase fractais. Então, algumas pessoas talvez estão mais familiarizadas com esse estudo de fractais, mas para mim foi bem interessante olhar para isso, porque alguns dos detalhes disso
são para eu relembrar, ou alguns até novos para mim. Então, para quebrar esses títulos, o que é ser semelhante? Eu quero lembrar a todos que isso está sendo tratado, tal como a semana passada, como uma sessão de perguntas e respostas. Então, eu tenho esperança de ter uma aula bem interativa, um chat bem interativo. Eu estou tentando imaginar os rostos das pessoas e não tentar olhar para o meu próprio rosto. Estou tentando imaginar que todos vocês estão diante de mim e pretendo ter uma interação no chat. Então, seria ser igual? Será que mais alguém quer dar uma definição de semelhante? A irmã Lynn diz que são qualidades que podem ser iguais. Alguém diz que é igual um ao outro. Então, alguém menciona semelhante, mas diz que não é exatamente igual. Eu acho que você está correta. E o irmão Raymond está correto. Eu acho que todos estão corretos. Se a gente juntar a resposta de todos, se nós olhássemos para a definição no dicionário Webster, semelhante seria como? Seria uma semelhança. Semelhante pode ser exatamente semelhante. Então, se a gente tivesse duas coisas, nós poderíamos dizer que elas são exatamente semelhantes. Quando nós dizemos semelhante, nós queremos dizer exato, mas também pode significar uma semelhança nos pontos principais. E nós geralmente entendemos o semelhante como sendo uma semelhança não perfeita. Então, isso é o que a irmã Marilyn estava dizendo. E que nas nossas mentes, normalmente associamos algo semelhante como não sendo uma comparação perfeita, mas também pode significar exatamente semelhante. Então, você poderia dizer que essas duas canetas são semelhantes. Elas têm qualidades que são, ou atributos associados a ambas, tal como diz o dicionário. Elas têm uma semelhança nos pontos principais, mas elas não são exatas. Poderíamos dizer que essas duas são semelhantes e nós queremos dizer que elas são exatas. Então, significa uma ou outra forma. Pode ser exato nos pontos principais ou exato no seu todo. Então, semelhante quer dizer qualquer uma dessas coisas. Mas nesse contexto, é semelhante ao quê? Porque aqui nós temos duas canetas. Qual é a similitude? O que nós estamos querendo dizer quando dizemos semelhante? Então, se eu tiver que levantar essa caneta, eu vou dizer que ela é semelhante. O que eu quero dizer com isso? O que você precisa ter? O irmão Brandon diz: você precisa ter tamanho e cor, ou nesse contexto só a cor. A irmã Lynn diz que é o modelo dela, a função e a cor. Talvez a minha pergunta não foi tão específica. O que eu queria indicar é que nós temos duas coisas. Então, quando nós dizemos que isso é semelhante, o irmão Raymond diz, você apenas tem uma coisa. E o irmão Russell diz, você precisa ter duas coisas. E a irmã Josefina diz, características. Então, esse é o meu ponto. Nós precisamos de ter duas. Então, se eu disser que isso aqui é semelhante, o que está faltando? Você está comparando isso com o quê? Então, você pode dizer que isso é semelhante a isso. Ou com as nossas canetas pretas, isso em si, se você disser que é semelhante, você precisa ter uma outra coisa que você possa comparar. Então, se nós pudéssemos responder no chat, por favor, se vocês não se importam.
Quando estamos falando de fractais, indo pela definição em si, qual é a semelhança? Quais são as coisas que são semelhantes? O irmão Wally diz que é um padrão. O irmão Brandon diz que é estrutura. A irmã Lynn diz que são os marcos, mas nós não estamos ainda trazendo isso para as nossas linhas. Apenas estamos olhando para os títulos ou para os nomes desses dois tipos. O irmão Raymond diz que são os princípios, aparência. Então, a resposta, ela está no título. O que é semelhante? É ela mesma. O que é semelhante é parte dela. Será que faz sentido? Então, a gente tem exatamente semelhante, mas seria dela mesma. Então, seria algo exato, duas coisas que se parecem exatamente iguais, ou que elas são iguais nos seus princípios. Deixando essa definição em aberto de um lado, o que é semelhante é ela mesma. Então, nela mesma, o que precisa conter? Porque se eu tenho uma mão, e eu digo que essa mão, ela é igual a si mesma, quais são as duas coisas? Você precisa, então, quebrar essa coisa. Faz sentido? Porque de si mesmo, algo semelhante a si mesmo, você precisa quebrar essa parte de si que tem componentes semelhantes. Então, a gente pode olhar para a nossa árvore aqui em cima e dizer que é uma só estrutura, que é autossemelhante. Todo mundo está acompanhando? Então, isso é uma só estrutura, é uma só em si mesma. Se você diz que é autossemelhante, então com essa semelhança você precisa de ter mais do que uma coisa para comparar. Então, o que você está quebrando é uma só coisa, é quebrá-la e comparar essas duas partes. Então, o irmão Brandon quer comparar essa coisa consigo mesma. Então, você precisa quebrar essa uma só coisa em partes diferentes. Então, isso é autossemelhante. Essa parte de uma só coisa, ela é semelhante a uma outra. Então, essa palavra nos diz que tipo de semelhança. Porque semelhança não é algo específico. Como nós dissemos antes, podem ser essas duas canetas que são exatamente iguais, ou podem ser apenas iguais em princípios. Então, nós precisamos de algo mais específico. Então, será que essa divisão das partes são exatamente semelhantes ou são quase semelhantes? E esse quase apenas significa uma outra versão de semelhante que a irmã Marilyn compartilhou conosco, de ser quase semelhante, ou pelo menos os seus componentes principais eles seriam quase iguais. Esse quase, eu vou dar uma definição do Merriam-Webster. Ter alguma semelhança, normalmente tendo atribuído a si alguns atributos. Então, essas duas palavras de exato e quase estão nos dizendo que tipo de semelhanças nós estamos lidando. Seria a versão exata de semelhante
Ou é a visão parcial, a versão parcial de semelhante? Então, esse ponto, para mim, pelo menos, parece simples. Então, eu não iria encorajar ninguém começar a fazer um Google de fractais para uma definição simples, porque é algo tão complexo de matemática e também é bastante recente. Então, eu não vou fingir ter um conhecimento profundo sobre isso, sobre geometria ou matemática, porque isso é bastante complexo. Então, isso pode te dar um pouquinho de dor de cabeça. Mas nós podemos nos tornar um pouquinho mais familiarizados com esse conceito de fractais. Então, precisamos então saber que é um ramo complexo de geometria ou de matemática. Então, o que eu gostaria de fazer é mostrar como as fractais são normalmente observadas, porque existe algo que aparece na natureza ao nosso redor. Então, eu vou compartilhar a minha tela. E eu quero dar um pouquinho mais de explicação de como isso é visto na natureza, porque é através da natureza que a gente encontra esses fractais. Então, um dos mais comuns que a gente mais fala é de uma pena. Todos conseguem ver essa fractal? Então, se você pegasse nisso de uma só coisa, na verdade seria não uma pena, mas uma samambaia. Você chamaria isso, então, um fractal autossemelhante. Porque se você começa a quebrar isso em partes, você começa a ver uma autossemelhança dessas coisas, da samambaia. Se você cortasse metade desse ramo, essa parte final vai se parecer apenas uma versão menor dela toda. Se você rasgasse um desses ramos, apenas ele iria se parecer uma versão menor do seu todo, da folha inteira. Consegue enxergar? Eu não consigo olhar para o chat, então eu vou assumir que todos entenderam. Então isso seria um exemplo de fractais na natureza. E é onde normalmente eles conseguem ser observados. Eu vou compartilhar um outro. Esse aqui eu gosto bastante. E esse aqui é visto como um fractal matemático. Se você é uma flor e se você partisse todos esses pedaços da flor, você teria um pauzinho com uma parte bem fofinha em cima, bem suave em cima. Eu vou voltar para o chat quando a gente terminar com esses exemplos de fractais na natureza. Então, se você está confuso ou tem alguma pergunta em relação a isso, escrevam no chat. Mas eu acho que essa flor aqui é uma ideia... seria o dente de leão. É uma ideia bem boa para a gente conseguir ver o fractal. Então, considerando esse fractal exato ou esse quase fractal, que seria autossemelhante. Estamos lidando com o exato ou o parcial. Um outro fractal comum, acho que um que particularmente nós gostamos, eu acho que esse aqui é de um brócolis. E esse é o que é mais mencionado quando a gente fala de fractais, que é algo bastante sólido na natureza. Se você quebrasse isso em componentes individuais, esse brócolis, você ia ver que em diferentes escalas ele representa um todo. Agora eu consigo ver o chat. Estão todos ok com isso? Algumas pessoas estão vendo esse fractal. Você consegue
quebrar a cabeça desse brócolis e ver essas partes individuais, embora elas sejam de tamanhos diferentes, de escalas diferentes, elas são semelhantes ao todo. Então, esse é um exemplo sólido do brócolis. Eu não tenho uma imagem, mas eu acho que muitos conseguimos ver isso na nossa mente. Do brócolis normal que a gente pode imaginar. Você consegue ver essa cabeça do brócolis e você começa a quebrar, tipo, uma cabecinha desse brócolis, que é semelhante à cabeça maior. Então, esse seria mais semelhante à cabeça normal do brócolis. Por isso que normalmente esse é o mais preferido, que as pessoas têm mais preferência de usar. Mas você veria um fractal mais parcial com a cabeça do brócolis, que é algo que a gente está mais familiarizado. Faz sentido? Então, as pessoas realmente gostam mais desse porque ele é mais exato. Então, eles veem fractais numa escala mais ampla e um que eles mais falam também seria o topo das montanhas. Se você tirasse o zoom de uma montanha, visse isso de uma forma mais afastada, você iria conseguir ver um padrão, que seria quase como pétalas ou uma folha. Mas quando você faz um zoom mais próximo, você vê realmente um padrão do topo das montanhas. Nós vamos voltar a esse conceito daqui a pouco. Então eu gostaria que nós nos familiarizássemos sem tornarmos isso tão complexo de como fractais comuns são observados na natureza. Então o topo das montanhas seria seria um bom exemplo. Você consegue ver esse pico, esse topo da montanha, e dependendo de quão ruim você é fazendo desenhos ou quão jovem você faz esse desenho que se parece com um cone. Mas não é assim que ele se parece. Se você começa a cortar isso e fazer um zoom mais próximo, se você estivesse no topo dessa montanha, estivesse em pé, você estivesse olhando para baixo, para os seus pés, você veria o mesmo padrão de fractais, no mesmo nível, se você tirasse o zoom e olhasse para o todo. Então, alguém diz que isso depende do quão profundo você olha para os detalhes. Sim, certo. Eu sugeriria que sim. Então, pode ser escalas diferentes. Vamos olhar para as conchas do mar. Essas conchas, elas são um bom exemplo de fractais, esses padrões. Você poderia cortar daqui até aqui e você iria ser deixado com algo que parece apenas uma versão menor de toda a concha. Você cortaria aqui e essa parte de dentro iria parecer uma versão maior, então, da concha maior. Aquelas conchinhas do mar. Então, isso seria um fractal numa escala diferente. Onde nós vemos cada vez mais isso sendo referido é em flocos de neve ou aqueles cristais, porque eles formam padrões muito mais sólidos, esses cristais de gelo ou esses flocos de neve. Então, é aí que a gente vê os fractais sendo cada vez mais observados nesse padrão. Então, eu quero olhar para mais um fractal, mais um padrão. E esse aqui não é encontrado na natureza. Isso aqui é algo que foi construído. Então, eu vou usar uma imagem disso. E depois nós voltamos então para o nosso estudo. Isso é chamado de um mandato que foi... o nome foi dado pelo homem que construiu isso. Então, isso é fundado em matemática e geometria. E uma das razões pela qual isso foi um estudo tão tardio é porque seria algo mais fácil de entender e construir. Uma vez que você tem computadores e tecnologia. Então, esse aqui foi construído nos anos 1970. Se você consegue ver essa imagem na sua mente. Se você fizesse um zoom nisso aqui e você cortasse
Eu acho que eu não estou mostrando isso na minha tela. Mas se você tivesse que cortar isso aqui, eu espero que vocês consigam ver. É onde tem essa bola maior e essa bola menor. Se você cortasse isso, essa bola menor seria autossemelhante à bola maior. Então, essa bola menor seria autossemelhante à estrutura maior. E se você cortasse isso aqui, essa menor aqui que está no canto da esquerda, ela seria autossemelhante a essa estrutura maior. Então, será que esse fractal é exato ou ele é quase? Então, exato, autossemelhante ou quase autossemelhante? Qual seria? A irmã Sandra diz que é o quase. O irmão Wally diz quase. Por que todos estão dizendo que é quase? Todos estão bem alerta essa manhã. Então eu acho que vocês estão vendo que esse pequenininho aqui é quase como o formato de um coração. Não é igual em tamanho. Quando se fala de fractais exatos, autossemelhantes, a gente não olha para o tamanho, mas olha para as partes, para essa geometria ou essa matemática das partes que faz com que isso seja semelhante, sem que eles tenham que ser semelhantes em tamanho. Isso tem a ver com as equações. Então, como eles não são iguais em tamanho, o que faz delas ser um quase é que elas têm essa identificação. Quando você começa a lidar com isso e a fazer um zoom nisso, e você faz isso com um computador, você consegue fazer um zoom disso infinitamente sem terminar. Esse pontinho aqui se tornaria uma outra estrutura. Então, uma vez que você entra dentro desse fractal, isso se torna exato. Mas o seu todo, para formar esse fractal, seria um quase. O irmão Russell diz que o maior seria como um coração e os outros em sua volta também. Então, isso seria um quase fractal no início, e quando a gente começa a dar um zoom, eles se tornam fractais exatos uns dos outros. Então, eu vou parar de compartilhar a minha tela. Voltamos. Então, esse estudo, particularmente de fractais, isso começou a ser estudado nos anos 1970. Então, foi o Mandelbrot set, que é considerado uma das descobertas maiores na matemática. Não sei porquê, apenas estou compartilhando isso. Isso é grande comparado com o que eles podem fazer em relação à matemática. Então, foi esse homem, esse Mandelbrot, foi ele que criou esse padrão. Ele não era uma pessoa que era muito agradável, que as pessoas gostassem muito, mas ele é o pai desse padrão dos fractais. Então, ele associou esse nome de fractais com o seu estudo e criou esse termo em volta de 1975. E em 1999, ele criou, então, esse padrão do Mandelbrot. Então, foi de 79, mais ou menos por aí, que começou esses estudos sucessivos na matemática, mas que a gente consegue ver todo ao redor da natureza. Então, as coisas que as pessoas têm dificuldade é como é que esses cientistas eles perderam de vista esse estudo durante tanto tempo, já que eles estão tão focados na natureza. Mas uma vez que esses anos 1970 a gente começa a ter a tecnologia, os computadores, aí as pessoas começam a ter mais habilidade de estudar melhor esses detalhes. Então, por toda a natureza, nós temos esses exemplos de padrões repetitivos, esses fractais. Será que a gente pode dizer que a maior parte são exatos ou serão os quase?
O irmão Brandon diz que são mais quase. A irmã Brody diz que são quase. Eu acho que vocês estão corretos. Quando eles são vistos na natureza, a grande maioria, nós iríamos dizer que eles são fractais, quase fractais. Mas é uma vez que você começa a entrar ou criar com computadores que você começa a ver os fractais mais exatos. Então, para repetir a pergunta, nós olhamos para essas imagens que eu compartilhei na tela de topos de montanhas, de samambaias, de cristais de gelo. Então, esses fractais que nós vemos na natureza, será que são fractais que são mais quase fractais? Ou apenas tem algumas partes que são semelhantes? Ou eles são mais fractais exatos quando são encontrados na natureza? Isso foi para o irmão Troy, se você quer pensar mais sobre isso. Quando você olha para o topo das montanhas, o irmão Troy diz que ele crê que é mais quase fractais, e eu concordo. Grande parte daqueles que nós vemos na natureza, eles não são fractais exatos, autossemelhantes. São os computadores e a matemática que tendem a criar esses padrões exatos, esses fractais exatos. Então, maiormente, nós estamos lidando com esse aqui, que são os quase. Quando a gente fala da natureza, esses cristais de gelo, as folhas das samambaias e assim em diante. Então, esse estudo de fractais, isso começou a ser falado em 1970, depois, no fim de 1999, nós temos um senhor que é o Mandelbrot. Eu tinha o nome completo aqui, e ele era alguém que era da Polônia e era um matemático. Eu acho que muitos dos franceses vão conseguir entender a minha pronúncia. E foi ele realmente que desenvolveu esse trabalho durante os anos 70, 80, entrando nos anos 90. Então, é relativamente novo. E é apenas pouco depois disso que nós começamos esse estudo de linhas de reforma em 1989, que é o tempo do fim e o aumento de conhecimento para esse movimento, e é o estudo das linhas de reforma. Então, o que nós começamos a entender? Que essas linhas de reforma, o início e final de Israel antigo e o início e final de Israel moderno. Então, foi nos dado principalmente 4 linhas de reforma. Eu sugeri que isso seria uma definição quase. Eu sei que vocês não conseguem ver aqui embaixo. Eu não consigo ver também nesse computador. Então, eu vou dar uma linha de reforma bem básica, mas elas são 4 em 1989. E nesses últimos 31 anos, nós temos aumentado o nosso conhecimento em relação a essas linhas de reforma. Mas, maiormente, nesse período de tempo, nós tínhamos só uma estrutura. E nós temos isso representado com essa linha de reforma ômega no nosso tempo, que nós referimos como a linha dos 144 mil. E nós temos grande parte dessa linha de reforma dos escritos de Ellen White. Pelo menos essa é a história do que iria se alinhar com a lei dominical até o segundo advento. Então, temos pelo menos 3/5 dessa linha de reforma dado a nós. E grande parte desse período de tempo que esse movimento existe, nós apenas tínhamos essa uma linha, era tudo que nós tínhamos. E ao longo do caminho, nós fizemos algumas mudanças à medida que nós começamos a razoar com a forma que essas linhas foram construídas. Talvez vocês, há uns anos atrás, estavam familiarizados com essa estrutura, onde nós tínhamos primeiro, segundo e terceiro anjo, e depois nós tínhamos o que era chamado do quarto
E nós chamávamos isso de mini repetição, onde eles falavam do quarto anjo. E nada disso serve pro propósito. A gente não olha mais para isso. Mas era a forma que as pessoas construíam a linha de reforma e tinham dificuldade com os detalhes de como elas eram construídas. Então, isso apenas começa a encaixar em 2014 com o estudo de Esdras de 7 e 9. Se eu pudesse resumir esse estudo tão amplo da história e simplificar isso, isso começou a mostrar que essa linha do topo, se a gente quebrasse ela, nós iríamos começar a ver partes autossemelhantes. Então, eles podem escolher quebrar ela na lei dominical. Isso seria o marco da lei dominical. E se você quebra aqui a linha de reforma, isso é voltando atrás, antes de ter avançado a esse estado, você é deixado com duas partes, a igreja e o mundo. E o que você começa a ver é que você é dado uma nova linha de reforma, que é parte desse todo, que é parte de si mesmo, mas que agora você tem duas desse si mesmo que é autossemelhante. Faz sentido? Isso faz sentido para as pessoas? As pessoas estão dizendo que sim. Então, nesses últimos 31 anos, nós tínhamos apenas uma estrutura, uma parte de si mesma, uma entidade. É como se fosse uma cabeça de brócolis só. Depois nós vimos que se nós quebrássemos isso, se quebrássemos algo, nós teríamos dois. Mas esse quebrar demorou tempo para fazer, foi um processo. Mas ainda que tenha demorado tempo ao longo dos anos, foi reconhecido que nós fomos deixados com essas partes autossemelhantes e que logo passaram a ser chamadas de fractais. E foi assim que foi chamado e identificado nesse movimento como fractais. Depois, nesse período de tempo, nessa última dispensação de 2014 até 2019, nós nos tornamos mais exatos de como esses fractais eles eram construídos. E nós vimos nessa última dispensação de que não só você tem duas, mas que você tem três. Você tem três diferentes que podem ser quebrados daquela uma, da primeira, do todo. E quando você quebra daquele todo e você alinha uma com a outra, você vê que elas são autossemelhantes. Então, essa linha dos sacerdotes é autossemelhante à linha dos 144.000. A gente tem o ará, chuva, temporã, serôdia e colheita. Tem a linha dominical, a lei dominical. Tem o fechamento da porta da graça, o segundo advento. Mas será que isso é exato ou é quase fractal? Nós estamos falando de fractais exatos ou quase? Esse é um dos problemas que nós vemos que começa a nos separar do FFA do início do ano passado. As pessoas estão aqui respondendo quase, e eu concordo. Quando se trata do clamor da meia-noite predito em 2019, essa porta se fechando, predizendo que era o fechamento da porta da graça, o que o FFA imediatamente faz com isso? Eles dizem que é algo exato.
Então, esse fechamento da porta da graça, Miguel se levanta e eles trazem isso aqui para baixo. Dizem que Miguel vai se levantar e que a intercessão iria terminar para todos associados nessa linha de reforma. Então, eles dizem que esse marco seria um fractal exato, autossemelhante desse marco aqui, do fechamento da porta da graça aqui, de Daniel 12:1. E nós começamos a dizer, não, espere aí. Isso aqui seria o segundo advento. Será que a gente espera ver Cristo voltar, levar os sacerdotes para o céu em 2021 em Pânion? Não. Então, sem usar termos de exatos ou quase, aquilo que nós começamos a identificar é que havia uma inconsistência com a forma como as linhas de reforma estavam sendo usadas. Se isso for tratado como um fractal exato, então isso tem que ser tratado como um fractal exato. Nós precisamos de ter consistência. Se nós usássemos a palavra quase, que nós não usávamos até então, isso seria o segundo advento quase e o fechamento da porta da graça quase também. Quase fractal. Se eu puder voltar atrás, a definição de Webster tem semelhança nos pontos principais, mas ele não é exato. Não é uma semelhança exata. Então, esse aqui não é exato, tem semelhanças. Isso aqui seria o tempo de angústia de Jacó. E o marco de Concord seria o decreto de morte. Sem olhar para isso, sem olhar muito para isso, nós já passamos esse marco. E esse marco, será que é um fractal exato desse marco aqui? Ou é um quase? Nós já reconhecemos que isso é um quase fractal. O irmão Brandon diz que o argumento do FFA se quebra exatamente pelo argumento do segundo advento. E é exatamente esse ponto que nós estamos tentando fazer com o FFA. Mas eles não queriam aprender e chegaram ao limite, se recusando a largar essa ideia de que eles tinham do fechamento da porta da graça para os sacerdotes. Pelo menos até julho, eles ainda acreditavam que isso era um fractal exato. Seria quebrar uma metodologia. Então, nós passamos pelo decreto de morte dos sacerdotes. Será que algum de nós passou realmente por esse decreto de morte nos nossos países? Não. Eu acho que eu consigo responder a isso. Acho que ninguém vai dizer que sim a isso. Nós ainda não passamos um fractal exato como um decreto de morte. Nós sim tivemos algumas semelhanças. Tivemos pessoas se unindo, se opondo a esse movimento, colocando de lado as suas diferenças e se juntando para atacar esse movimento. Existem tantas semelhanças daquilo que a gente deveria esperar ver no decreto de morte e daquilo que nós estamos experimentando hoje. Tantas semelhanças. E também tem sido um marco associado com o decreto de morte, sem colocar uma grande implicação ou aplicação nisso. E com esse marco nós vimos a morte de George Floyd, John Lewis e Ruth Shadenberg. Tem sido uma história de mortes. Então eu queria apenas fazer esse ponto. Mas não é exatamente semelhante ao decreto de morte na linha dos 144 mil. Nós estamos lidando com fractais, os quase fractais.